Salve, salve família gremista, beleza? Partida hoje tensa, partida difícil contra o Santos. O Grêmio precisa muito da vitória. Os 3 pontos hoje são fundamentais para o Grêmio conseguir aliviar um pouco da tensão, respirar no Campeonato Brasileiro. São mais os 3 pontos, é muito mais que os 3 pontos, na verdade, né? É conseguir avançar e conseguir dar um alívio, né, para a pressão que, sem dúvida, a equipe que perdeu hoje, a pressão tende a aumentar, né? Porque os três, Corinthians, Santos e Grêmio estão aí com 18 pontos, muito próximos da zona de abaixamento, dessa situação complicadíssima. E o Grêmio não pode e não deve, né, ficar 60 dias na zona de abaixamento, né, quando começar a Copa do Mundo. Então hoje a vitória ela é fundamental, é inegociável qualquer outro resultado. O Grêmio precisa vencer. Vamos ter o apoio da torcida jogando em casa, então o Grêmio precisa fazer de tudo para sair vitorioso dessa noite, né? Então, né, o Arthur vai ficar à disposição. Depois de 6 jogos ele volta. Não sei se ele vai começar o jogo, mas talvez entre no segundo tempo. O Paraguai também pediu pro Grêmio colocar o Vila Sante já para ele pegando o ritmo de jogo. Então é um acréscimo gigantesco para nós, né? Tendo o Arthur e o Vila Sante, né? Então uma ideia do Castro é colocar o Bright White para fazer dupla no meio de campo, para tentar ajudar o Carlos Vinícius no ataque, né? Abrir espaço, né? Puxar mais a marcação, ajudar o Carlos Vinícius nos contra-ataques, ajudar o Carlos Vinícius nos passes, né? Acho que o Bright dá mais dinamismo pro meio de campo, mais que o William, né? Outra opção seria o Thiago, mas acho que ele não vai botar o Thiago agora, né? Então o provável time do Grêmio é o Everton, Pavon, que volta de suspensão, o Luiz Eduardo, né? Já que o Gustavo tá com aquele problema ainda, né? Então vai ser preservado com o Vieri, Caio Paulista no lugar do Pedro Gabriel, né? Esse sim é um decréscimo gigantesco. Pedro Gabriel foi suspenso. Meio de campo com Pérez, Noriega, Bright White, namorado Almuso e Carlos Vinícius, né? Ou Noriega, Léo Pérez e o William. Mas eu acho que o Bright White acho que ficaria melhor, né? A gente sabe que daí o Grêmio não vai ter peça de reposição para o ataque, porque o André Henrique também foi suspenso, né? Então, usar o Bright White eu acho que é uma boa. Acho que o Grêmio tem um acréscimo gigantesco ali no meio de campo, né? E deixar o Carlos Vinícius tentar resolver essa situação, né? Hoje acho que passa por ele também, né? Fazer pivô, fazer tabelamento, tentar de alguma certa forma dentro das capacidades dele um arremate ali para conseguir o Grêmio sair vitorioso nessa noite, né? Então o ambiente também é complicado para o Santos, eles não vão ter o Neymar, o Roleiser, né, o Barreal, então eles também vão vir com alguns desfalques. O Grêmio pode usar isso ao seu mérito, né? Eles têm alguns jogadores bons, né? O Robinho Júnior, né? O Rony, o Gabigol, então a gente tem que ter cuidado com esses jogadores, né? Mas eu acho que dá para fazer um grande enfrentamento. Siga de verdade, falando em Amuso, as negociações ainda estão travadas, né? E isso é um problema, porque ele pode assinar um pré-contrato agora na metade do ano. Ele tem contrato com o Grêmio até 2026. Corre alguns riscos aí do Grêmio perder o Amuso para alguns times brasileiros. O Galo, por exemplo, é um time que está sempre observando os jogadores do Grêmio. Já tentaram o Bright White uma outra vez. Agora tendo o Amuso para eles também seria um grande acréscimo, o Atlético Paranaense, né? Então tem alguns clubes aí observando o Amuso, que é um jogador muito bom, né? Um jogador com velocidade, explosão, né? Drible. E a gente não pode correr o risco de perder o único jogador que a gente tem com capacidade de resolver jogos. É muito pouco? É. Mas o Amuso hoje ele é peça fundamental da equipe do Grêmio. A gente precisa muito dele, né? Então a gente não pode correr o risco. Os entraves com relação ao salário é um problema, que é uma valorização salarial. O Grêmio tem problema financeiro, então eu acho que esses são os princípios dessa renovação não ter acontecido ainda. Mas acredito que seja um jogador muito importante para o Grêmio nesse atual momento. E a gente não pode correr o risco de perder ele. O Amuso é uma peça fundamental para a equipe do Grêmio. Tamo juntos, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Meu palpite, 1-0 pro Grêmio. Gol do Carlos Vinícius de cabeça. 1-0 chorado, difícil, complicado, mas esse é Grêmio, não adianta. Acho que a gente precisa vencer hoje. 1-0 goleada. Tamo junto, fiquem todos com Deus, um grande abraço e que Deus os abençoe. Os deuses do futebol nos abençoe. E essa noite a gente saia vitorioso às 19 horas, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se cuida, valeu, um grande abraço.